Boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. E nós vamos conversar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência com a doutora Aline, que inclusive já iniciou aqui, a nossa primeira, inclusive. Doutora Aline, vamos esperar o pessoal ingressar um pouquinho para já mandar coraçõezinhos. Já ajuda aí, doutora Aline, mandar coraçõezinhos pro pessoal do Insta já visualizar a nossa live, já colocar os coraçõezinhos e fazer com que a gente seja visto por mais pessoas, porque esse tema ele é muito importante, né? A aposentadoria. Oi, Vilmar, tudo bom? Coraçõezinhos, já vou chamar então aqui a doutora Aline também. E quem vai entrando, corações, hein, meu povo? Corações, hein? Aqui. Oi, Sá, tudo bom? Coraçãozinho para todo mundo ver a nossa live. E vamos conversar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Oi, minha linda! Olá, boa noite. Que Tudo prazer estar bom? Como aqui. você está? Tô bem com você. Tudo bem. Essa linda eu conheci, na verdade, através da mãe dela, que nós estávamos participando de um evento e a doutora Juliana, sim, mas rasgou uma seda, porque ela é professora, então, da pós-graduação do Instituto Enfoque, né? Inclusive sobre esse tema. Então, para vocês verem como realmente ela tem muito conhecimento sobre esse tema para compartilhar com todos nós. E principalmente porque tem algumas particularidades com relação a essa aposentadoria, que é muito interessante vocês ficarem ali, ó, de orelhinha em pé para aplicar agora, depois da reforma da Previdência Social, né, doutora Aline? Porque a doutora Isso. Aline, ó, exímia conhecedora. Aproveita lá fazer umas perguntinhas aí dos processos de vocês. Mas, só para aguçar um pouquinho a curiosidade, né, de todo mundo, gostaria então de desejar uma boa noite para quem está ingressando. Vou pedir a gentileza para vocês de muitos coraçõezinhos para que a nossa live então seja visualizada por mais pessoas, porque é um tema muito importante. E a doutora Aline vai dar dicas preciosas, então ela merece muito coração. E eu vou passar então a palavra para essa linda, para ela se apresentar, para ela contar um pouquinho dela, de onde ela é, da história de vida dela, porque eu acho bem importante, né? E principalmente, me contem aí vocês também, de onde vocês são e se vocês já atenderam algum cliente com esse tipo de aposentadoria específico. A palavra é sua, doutora Aline. Bom, muito obrigada por essa apresentação. A doutora Juliana é bem suspeita, né, para falar. E que responsabilidade, viu? Muito obrigada pelo convite. Doutora Michelle, é um prazer estar aqui hoje no seu Instagram para compartilhar um pouco que eu sei, porque ainda é muito pouco, sobre essa modalidade de aposentadoria, que para mim é um dos temas que eu mais estudo na área do direito previdenciário. Agora, por que eu me interesso tanto, né? Pelo esse tema de pessoas com deficiência. Porque quando eu estava no último ano da faculdade, lá no finalzinho do quarto ano, no oitavo período, eu sofri um acidente de carro e lesionei a medula. E desde então, para me locomover, eu uso cadeira de rodas. Então, desde 21 de outubro de 2012, eu sou pessoa com deficiência por lesão medular, certo? E depois de um grande processo de reabilitação, eu consegui terminar a faculdade, aí depois de um grande processo de reabilitação, comecei a finalmente a advogar, assim, usando muita coragem mesmo, porque até então eu achava que não tinha espaço para pessoa com deficiência no mercado de trabalho, principalmente dentro da advocacia, e por alguns vários perrengues também que eu venho ainda passando até hoje, porque principalmente quando nós precisamos fazer diligências na rua, no cartório, coisas simples que a gente faz no dia a dia, muitas vezes eu não tenho acesso. Então as pessoas, elas não entendem porque algumas pessoas com deficiência acabam ficando no BPC, ou acabam, entre aspas, se acomodando numa aposentadoria por invalidez,
mas elas não conseguem pensar nesse conjunto de por que a pessoa para. Porque realmente os desafios no dia a dia, eles são muito complexos. E isso não torna a pessoa com deficiência uma guerreira. Isso faz com que a gente olhe para a sociedade e veja que a deficiência está lá. Quando a sociedade não faz questão de incluir todas as pessoas com as suas características. Isso é o que a gente deve mais chamar atenção. Agora, finalizando a minha apresentação, eu hoje moro em São José dos Campos. Eu sou de Cascavel, no Paraná, me formei lá, minha família toda é de lá. Mas hoje eu moro aqui, inclusive por questões de espaço físico mesmo. Porque, como eu já disse, eu uso cadeira de rodas. E aqui tem todo o que eu mais preciso para eu viver de uma forma mais confortável, essa cidade me oferece. Então, para a gente começar... Deixa eu fazer um Claro. parênteses aqui, que eu concordo com a doutora, quando ela menciona, né, de que a deficiência está na sociedade, que realmente no dia a dia nós precisamos ter esse cuidado, né? Por quê? Porque na universidade que eu leciono, eu sou do interior aqui de Santa Catarina, né? E na universidade que eu leciono, eu sou uma... A gente não se conhece, gente, pessoalmente, tá? Eu e a doutora Aline, nós nos conhecemos virtualmente. Mas eu já percebi que nós temos muitas afinidades. Eu participo, tá? Assiduamente, eu sou advogada por amor à causa, né? De uma associação de pessoa com deficiência aqui na minha cidade. E voluntária, né? Eu gosto muito de serviço voluntário, acho que é muito importante. E dentro da nossa vocação, a gente tem esse dever moral, inclusive, eu vejo isso como um dever moral. E eu trouxe, então, uma colega minha, que é presidente, né, dessa associação, para palestrar na universidade que eu leciono. E a primeira dificuldade que a gente enfrentou não foi de eu não ter conhecimento, a minha colega, que eu posso dizer tranquilamente, porque ela é uma pessoa bem resolvida, a doutora Elaine, inclusive psicóloga, de não ter o conhecimento no início da palestra. Mas porque eu tive que ter o cuidado de colocar a mesa ali das autoridades na parte de baixo do centro de eventos, porque a rampa em si, aquela acomodação ali do palquinho, né? Não é um degrau tão alto, mas a acomodação, ela não era adaptada. Então, assim, a gente começa das coisas simples, porque é uma universidade, né? Então, é ali que tem que começar, né? Essa sensibilização, esse cuidado, essa humanização, né? Porque existem alunos também com essa situação da deficiência em si. E ela que me cobra muito, né? Porque, assim, quando eu comecei a fazer o assessoramento, falava assim, portador de deficiência. Ela dizia assim pra mim, Michelle, eu não porto nada. É isso aí. Ela corrigia, né? Porque a legislação foi modificando, né? E tal. Então, a Elaine, assim, ela é psicóloga aqui na minha cidade, ela se locomove, mas porque é uma cidade um pouco menor, então as distâncias também são um pouco menores. Então, ela consegue se deslocar do trabalho dela com a cadeira, ela tem uma cadeira motorizada, né? Uhum. Para prestar o serviço no dia a dia, mas realmente no dia a dia, para vocês verem, a acessibilidade, graças a Deus, esse fato que já faz muitos anos, eu leciono há mais de 12 anos nessa universidade, então isso já faz uns 8, assim, que eu tô te relatando, já foi resolvida, já tenho acesso, mas por causa desse episódio que o reitor compareceu e viu aquela cena, ele ficou apavorado, ele assim, ai, doutora, eu disse, então, precisamos melhorar. Aí, com isso, ele se sensibilizou de verdade, assim, tocou, ele enxergou, porque às vezes, como a pessoa realmente, é o que a doutora Aline acabou de mencionar, não vê aquela deficiência no seu dia a dia, porque talvez não faça parte, né, da sua realidade, então não é porque ela não seja sensível, mas às vezes ela não se toca. Então, às vezes, tem que dar aquele puxãozinho de orelha para todo mundo se tocar, acordar para a vida, né? E fazer as coisas de forma correta. E com isso gerou um movimento de readequação da universidade toda. Nossa, que sabe? bom. Mas eu De vou te uma falar, palestra.
Mas eu vou te falar, essas situações de que quando a gente chega nos locais e eles não têm acessibilidade são extremamente constrangedoras. Tanto para a pessoa, quanto para quem está no ambiente, se a pessoa tem um mínimo de noção. Para quem é o responsável por aquilo, né? Porque eu já passei por cada coisa que, olha, às vezes eu não gosto nem de lembrar, sabe? Porque, tem gente que não tem jeito. E é por essas. Aí existem algumas pessoas que falam, nossa, mas no Brasil tem muita legislação, isso aí é para confundir o povo, para ninguém ter acesso a nada. Agora, aí eu respondo assim, você imagina o que aconteceria se não tivesse legislação? Veja, a pessoa precisa ser obrigada por uma lei para construir uma rampa. Ela precisa ser obrigada a tornar o ambiente dela acessível a todos e nem assim ela faz. Então, tá aí, é por essa razão que existe a legislação, porque a sociedade ainda não aprendeu a viver com todo mundo. Precisa de... Exato, precisa de algo ali mandando fazer o tempo todo, senão não faz. E mesmo com legislação não faz. Então é uma situação que tem que ser eu melhorada, espero. bem melhorada, né? Pois é, espero que todos os dias a gente consiga evoluir. Aí eu participo também de um coletivo feminista, né, de mulheres com deficiência. Tudo isso para ajudar a todos os dias a que mais pessoas com deficiência tenham acesso aos seus direitos. Que se cada um fizer um pouquinho, eu acredito que acaba sendo mais fácil. Concordo totalmente. Eu não tenho, né, a deficiência física, mas assim, eu particularmente sempre fui adepta, assim, do olhar ao próximo, sabe? De termos a noção de todos os tipos, inclusive não só a física, né? Mas tem pessoas aí na minha família com deficiência mental também. Então, temos que ter olhares diferenciados para cada situação. Isso é muito, muito, muito importante. Com certeza. Então, doutora Aline, uma das primeiras situações que eu gostaria de levantar, que eu acho, assim, para quem não conhece muito, assim, às vezes até nós temos, eu já vi que passou ali, tem até cliente do escritório ali assistindo a live, né? E às vezes que faz um pouquinho de confusão com relação a algumas situações, que seria o quê? A incapacidade e a deficiência. Eu acho que é uma das principais situações que no dia a dia a doutora deve enfrentar para que a pessoa efetivamente entenda, né, do que você está falando. Vamos lá, doutora. E principalmente dentro do direito previdenciário, né? Porque aqui no direito previdenciário, quando a gente fala em incapacidade, a gente está diretamente falando em incapacidade para o trabalho. Então, essa é a pessoa incapaz dentro do direito previdenciário, aquela incapaz para o trabalho. A pessoa com deficiência não é aquela incapaz para o trabalho. Então, a pessoa com deficiência pode estar incapacitada para o trabalho? Pode. Pode, inclusive, receber, né, o auxílio-doença, que hoje a gente que mudou o nome, né, benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, pode receber. Mas pessoa com deficiência não é isso. Tanto que nós temos a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é para aquelas pessoas com deficiência que trabalham e que contribuíam para a Previdência Social. Que é completamente diferente da aposentadoria por invalidez, que são pessoas que trabalharam por um tempo, aconteceu alguma coisa e elas não conseguem mais trabalhar. Ou auxílio-doença, a pessoa trabalhou, aconteceu alguma coisa, fica um tempo afastado, depois retorna para o trabalho. Então, pode ser que no auxílio-doença, na aposentadoria por invalidez, a pessoa com deficiência faça uso, como pode ser que uma pessoa sem deficiência também faça uso. Eu vou voltar um pouquinho para falar com relação ao conceito de pessoa com deficiência, que a Convenção de Nova York trouxe e a Lei Brasileira de Inclusão facilitou o acesso, trouxe mais concreto esses direitos que a Convenção de Nova York trouxe para as pessoas com deficiência. Então, quem é a pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de natureza física, mental, intelectual e sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na igualdade de condições com as demais pessoas. Então, nós precisamos ter, para ser pessoa com deficiência, um impedimento, mas mais uma barreira, pelo menos uma. E antes de eu passar para as barreiras, é importante fazer uma observação aqui com relação a esse conceito. Quando a Convenção de Nova York disse pessoa com deficiência de natureza mental, aqui no mental, ela quis dizer as pessoas com deficiência psicossocial. Quem são essas pessoas com deficiência psicossocial? São as pessoas com depressão crônica, são as pessoas bipolares, que já passaram pelo processo de medicação e tudo mais e estão num quadro estável. Então, essa parte de impedimento de longo prazo de natureza mental é diretamente relacionado à saúde mental. E não basta ter a depressão para ser considerado pessoa com deficiência psicossocial. É necessário que essa doença, né, que a depressão hoje ela é uma doença, seja crônica, esteja estabilizada. Então é aqui que entra as pessoas com a saúde mental. Mas por que a pessoa com depressão tá ali cumprindo cota em emprego? Por que isso, por que aquilo? Porque ela é, sim, pessoa com deficiência. Certo? Estabelecido lá na Convenção de Nova York. Agora, vamos passar para as barreiras. Eu sempre falo que a barreira, a mãe de todas as barreiras, que abre as portinhas para todas as outras, é a barreira atitudinal, que é a barreira de preconceito. É a atitude das pessoas contra a pessoa com deficiência, que a gente chama também de capacitismo, que é você olhar para a pessoa com deficiência, ela não precisa estar aqui. Olhar com aquele olhar de pena, de, mas alguém te ajuda, você não precisa estar aqui nesse ambiente. Então, essa barreira é que abre as portas para todas as outras. As urbanísticas, as arquitetônicas, comunicacionais, tecnologia e de transporte. Então, todas essas barreiras, elas estão sim acompanhadas pelas barreiras atitudinais. Porque se não houvessem barreiras atitudinais, nenhuma outra mais existiria. Porque as pessoas com deficiência seriam vistas e respeitadas. E seriam acolhidas em todos os espaços. Então, o nosso maior ponto dentro do movimento de pessoa com deficiência é combater a barreira atitudinal, e que ela é muito complicada. E, inclusive, as pessoas com deficiência psicossocial, essa barreira atitudinal é a principal barreira que atinge essas pessoas. E a prova dela não é fácil, justamente por existir muito preconceito. Vou interromper o teu raciocínio, mas vou dar uma boa noite aqui para a professora Juliana, que nós estávamos rasgando cedo até agora para ela, né? E ela não escutou, então... Parece só depois. Boa noite, dizer que foi ela, né? Eu mencionei que foi ela que mencionou a Aline para mim, que era imperdível, né? Essa conversa com a doutora Aline. Então eu chamei, né? Porque a doutora Juliana manda, a gente obedece, né? Com certeza. Pode continuar, Bernardinho. Então, que a prova da barreira atitudinal ela é muito difícil. Muito difícil porque para a gente abrir a mente das pessoas com relação ao que de fato é a deficiência, o que as pessoas enfrentam, é muito complicado. Então é necessário um trabalho na sociedade, dentro dos movimentos de pessoa com deficiência, e nosso, ao atender os nossos clientes, trabalhar ali na cabeça do juiz, do servidor do INSS, do que for, para tentar demonstrar de todas as formas possíveis e impossíveis onde estão essas barreiras. Então, sempre, recentemente, né, teve aquela lei, a lei sobre a visão monocular. Sim, e aí, né? Sim. E aí as pessoas, nossa, mas que bom que agora a pessoa com visão monocular é considerada pessoa com deficiência, não sei o que, não sei o que. Sim, gente, muito legal, porque antes as pessoas com visão monocular sequer tinham o direito de tentar ter o acesso aos benefícios previdenciários, né? Já era barrado de cara. Agora, presta atenção. Se pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, qualquer pessoa com impedimento tem direito de buscar um benefício para a pessoa com deficiência.
Porque é lá, na busca por esse benefício, é que ela vai provar se ela tem, se existe ou não a deficiência. Porque é lá que será constatada a barreira. Não é antes. Eu não tenho como olhar para alguém com impedimento e dizer, você eu acho que não é pessoa com deficiência. Ah, não, você pode ser que seja. Você sim. Você não. Eu não tenho como. Sem fazer Tem uma que perícia. contextualizar, né? Que na verdade foi até um exemplo que eu dei no início da live. A doutora Aline mencionou que a cidade que ela escolheu residir oferece mais acessibilidade para ela e por isso ela escolheu, né? E essa minha colega aqui da minha cidade também, né, no dia a dia consegue exercer o seu trabalho, óbvio que a doutora Aline vai chegar nesse tópico com maior dificuldade, por isso terá direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Porque ela tem limitações, ela utiliza a cadeira de roda para ir até o local de trabalho, para voltar, então isso despende um maior esforço, né? Inclusive dependendo do tipo de lesão, tem as dores, tem, enfim, outros sintomas, né, no seu dia a dia, mas ela consegue exercer a sua profissão, né? Inclusive ela é concursada, ela é servidora pública, essa minha colega, e Uhum. em virtude disso, ela não está impedida de trabalhar, ela simplesmente, como diz a doutora Aline, tem um tipo de barreira, que daí cabe a análise, né? Que depois a gente verifica direitinho, a doutora Aline vai trazer, né? Que tem os graus necessariamente de impedimento desse trabalho. Eu gostaria só de, antes de devolver aqui a palavra para a doutora Aline, dar um beijinho aqui para a doutora Celise, que também é professora ali do Enfoque, que veio aqui nos prestigiar, todos que estão ingressando, a Alexandra, minha querida. Então, sejam todos muito bem-vindos e corações, galera. Pode ficar à vontade, doutora Aline. Então, é isso mesmo. E é só essa perícia, a perícia biopsicossocial, é que vai constatar se a pessoa é pessoa com deficiência ou não. Fora isso, a olho nu não tem como a gente saber. Obviamente que se você olha para uma pessoa numa cadeira de rodas, sim, é pessoa com deficiência. Você vê alguém cego, sim, é pessoa com deficiência. Surdo, sim, é pessoa com deficiência. Só que tem muitas deficiências que elas são invisíveis a olho nu. Então não tem como a gente sair por aí criando milhares de leis para determinar que grupo X é pessoa com deficiência. Não, porque senão nós podemos acabar tirando o direito de outras pessoas, colocando muita gente sendo pessoa com deficiência, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que tenha direito a pessoa que realmente é pessoa com deficiência. Então, por esse simples trecho da Convenção de Nova York, que depois a Lei Brasileira de Inclusão deixou isso mais forte, deveria ser o suficiente. A gente não precisaria mais, ainda, até hoje, tendo que ficar trazendo leis para que as pessoas tenham o direito de tentar solicitar alguma coisa. O simples fato de ter um impedimento deveria ser o suficiente para que ela tenha acesso a esse direito. A tentar ter esse direito, né? Porque ainda tem a fase da perícia e tudo mais. Eu acho que aqui, eu acho que é interessante também, principalmente para quem é leigo, puxar um pouquinho, só mencionar, óbvio que não tem como detalhar isso, né, numa live, às vezes demora horas para explicar isso para os alunos, né, mas que nós temos, então, perguntas próprias de um formulário chamado IFIBRA, né, doutora Aline? Que é específico da aposentadoria da pessoa com deficiência. Que às vezes, quando um colega nosso, advogado, tem que argumentar isso, ou na esfera administrativa, ou na esfera judicial, às vezes ele acaba não sendo tão específico e fazendo esse questionamento como se fosse lá uma aposentadoria por invalidez. É óbvio que eu já deixo um alerta aqui para os colegas também, que se nós temos clientes, que eu tenho bastante aqui no escritório, clientes que a gente consegue o benefício lá de auxílio acidente, ou por acidente de trabalho, ou acidente de qualquer natureza, a gente pode verificar a possibilidade dessa pessoa que continuou exercendo a sua profissão, quem sabe ser uma pessoa que teria direito, né, também a uma aposentadoria da pessoa com deficiência. E esse, às vezes, é um outro detalhe que não se percebe no dia a dia, que pode ser tomar o cuidado, orientar o cliente de uma forma diferenciada,
Mas principalmente, gente, se liga aí, hein? Isso é dica, inclusive, de ganhar dinheiro lá no escritório para você e para o seu cliente. Fazer com que ele trabalhe uns aninhos a menos até, hein? Tanto enquadrando ele, quanto observando corretamente esses requisitos. Que, assim como a doutora Aline está mencionando, da perícia biopsicossocial, que eu sei que vários colegas associam muito essa perícia ao LOAS, né? Não, ela não serve só para o LOAS. É óbvio que o LOAS tem lá os seus requisitos, que é um outro formulário, que não é esse que eu estou mencionando, mas que também realiza a perícia biopsicossocial. Mas ela é imprescindível na aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu só estou chamando a atenção porque a gente não vai ter condição numa live de dirimir, né, todos os assuntos, mas para que vocês então depois vão lá procurar esse determinado assunto, esse formulário, como é que funciona. Depois eu posso até deixar no comentário ali da live para vocês alguma numeração certinho ali da Lei Complementar 142, né? Que é a lei que determina necessariamente a aposentadoria da pessoa com deficiência. Eu deixo ali mais algumas anotações para vocês, tá? Quero mais corações que a doutora Aline vai dar dica de ganhar dinheiro, hein? Mas ela só vai dar se vocês derem coração. Vai lá, doutora Aline. Sabe uma coisa que eu acho muito legal para entender? Porque para você conseguir impugnar um laudo desse, para ter entendimento de um laudo desse, é necessário entender a deficiência. Ter uma compreensão de forma global da deficiência daquele seu cliente. Porque você não sabe, você não tem acesso todos os dias, você não tá ali vivendo com ele. Gente, tem grupos no Facebook de tudo que é tipo de deficiência. Entrem nesses grupos, leiam os comentários. As pessoas postam vídeos, muitas coisas. A mente de vocês vai fazer assim, ó. Então, às vezes é uma coisa que, por exemplo, sabe as crianças que nascem com lábio leporino e fissura no palato? Sim, que é bem comum, né? Exato. Eu sequer imaginava que essas crianças poderiam ser pessoas com deficiência. Por quê? Porque cirurgia corrige e tudo mais. Só que tem algumas crianças que nascem com esse problema de uma forma tão grave que são necessárias várias cirurgias. Às vezes a pessoa completa 18 anos e as cirurgias não terminaram. E onde que eu fui descobrir que tem todo esse histórico e que pode sim ser pessoa com deficiência e tudo mais, inclusive para conseguir o BPC e tudo? No grupo do Facebook. Aquilo ali para mim foi uma aula. Foi uma aula. Passei uma tarde lendo todos os comentários, clicando em links, vendo as associações. As mães têm que viajar para levar as crianças a fazer cirurgias em outras cidades, porque a fissura no palato dificulta. Algumas crianças ficam, inclusive, com sonda. Então, dificulta engolir, falar. Então, comunicação, né? Então, tudo isso são coisas que a gente só vai saber se nós formos buscar informações. Só com um laudo médico ali na mão do médico que acompanha a criança ou o cliente adulto, você não vai saber. Não vai saber A mesmo. maioria, inclusive até mesmo para a pessoa com deficiência, né, doutora Aline? Na verdade, não só para a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas para todos os a benefícios. capacidade. Como nós somos advogados, né, nós não temos aquela... Apesar de que lidamos muito com vários tipos de doença, algumas a gente conhece, acaba conhecendo com detalhes, né? Mas não é a nossa especialidade. A nossa especialidade é lei, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai lá no Google, mas em sites confiáveis, né? Nós temos alguns sites que são de pesquisas científicas também, que às vezes a gente precisa daquela fundamentação assim mais rebuscada. Ao invés, às vezes, de comprar vários livros, tem muito banco, né, de dados com bibliotecas acessíveis, né, gratuitos, em que a gente busca essas informações. Eu uso aqui no escritório, tá? Busco essas informações, os conceitos mais técnicos, claro, né, de livros e tudo mais, para que a gente utilize nas petições e realmente faça uma petição bem fundamentada. Pessoal, isso é um exercício de dia a dia, cliente a cliente. Esse é o seu dever moral enquanto profissional da área do direito. Claro que depois você vai usar para um outro cliente, principalmente, por exemplo, as lesões de coluna, você vai ampliando, daqui a pouco está tudo muito completo e vai usar para vários clientes, né?
Mas no início é assim mesmo, é normal, faz parte da vida, tá? Estudar, estudar e estudar. Sim, Né, e é doutora legal, Aline? com Também passa certeza. por isso aí? Sim, e para mim, o interessante desses grupos do Facebook é que a linguagem está muito simples. Então é fácil acessar onde que pode doer, se o cliente mentiu para mim ou se não mentiu, porque eu tenho muita experiência em deficiência física. Então, comigo, deficiência física, a pessoa não vai inventar demais. Agora, com relação às outras deficiências, eu não tenho experiência, eu não tenho essa vivência no meu dia a dia. Então, é muito legal, sim, entrar nesses grupos, participar, dar uma lida. Enfim, eu achei um local de pesquisa extremamente interessante para abrir minha cabeça e conseguir fundamentar de uma forma melhor. Que bom, Certo? aproveitem a dica, hein? Já anotem. Já anota que isso é dica ali do dia a dia de trabalho, para facilitar a nossa vida. Aproveitem, porque cada um tem a sua experiência, a sua vivência do dia a dia e que vai facilitando, que vai fazendo com que nós tenhamos, então, mais acessos, mais informação. Eu acho que, na verdade, assim, eu não sei como é que a doutora Aline vê essa fase que nós estamos passando. Mas a pandemia, por mais que seja, né, uma situação muito difícil que a nossa sociedade esteja passando, eu acho que a nossa evolução enquanto comunicação, enquanto compartilhar conhecimento, enquanto nos socializarmos de uma forma democrática, utilizando realmente, com perdão assim, né, de quem já utilizava, mas de uma forma muito útil a internet, sabe? As redes sociais, principalmente, assim, não pejorativando, né, nenhum outro colega que já utilizava, mas eu acho que se tornou intensa e efetiva isso, essa materialização do conhecimento após a pandemia. Então, para mim, essa é a versão boa, sabe? Dessa fase que não é tão agradável que nós estamos passando. A doutora Neisa Barreiros está perguntando, doutora Aline, como é que ela encontra exatamente esses grupos que a doutora está sugerindo. Rosana, bem-vinda. Ao Roberto, um querido que estava elogiando as dicas ali da doutora Aline ali em cima. Já que eu interrompi, já vou dizer, já vou agradecer. Muito obrigada. Tem alguma palavrinha, alguma coisa que facilite essa busca, doutora? Sim, você pode buscar na lupa. Sabe quando você vai procurar o nome de alguma pessoa no Facebook? Você coloca que nem esse do palato. Eu acho que eu digitei exatamente isso. Lábio leporino e fissura no palato. E aí você consegue encontrar os grupos, comunidades. Aí tem alguns que são fechados. Aí você precisa solicitar autorização. E outros são abertos que você consegue entrar tranquilamente. Mas é na Quanto mais lupinha. coloquial a linguagem, melhor, né, doutora Aline? Porque às Sim, vezes é sim. mãe, é tio, é familiar, não é muito Sim. técnico, né? Então, quanto mais Nada, 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 coloquial, nada. mais do dia a dia, eu acho que mais fácil você encontrar Até, os grupos, né? sim, Do até tipo de problema que você está procurando, né? isso. Qualquer coisa você encontra no Facebook, gente. Qualquer Em coisa. tudo quanto é lugar, né? Em tudo quanto é rede social. Deve ter até para seguir aqui no Instagram. Eu não procurei, mas com certeza a gente Com acha. certeza tem, com certeza tem. Você consegue encontrar no Instagram pelas hashtags. Então coloca lá Também uma boa dica, deficiência hashtag isso física, mesmo. lesão medular, coloca, sei lá, deficiência visual, deficiência auditiva. Você vai encontrando as pessoas, e tem muito influencers com deficiência hoje que também traz pra gente acesso a esses conteúdos. Que nem eu não tinha ideia de que as pessoas com deficiência visual não gostavam de serem chamadas de pessoas com deficiência visual, que elas gostam de ser chamadas de pessoas cegas. Então, tudo isso são coisas que a gente tem acesso pela internet. A internet fornece as redes sociais, né? Que Nos é aquela fornecem tal do bastante portador de informações. deficiência, né? Que a minha colega já dizia pra mim que ela não porta nada. Ela não porta nada. Também tem tudo na internet hoje. Tudo, 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 tudo. Ninguém mais pode falar que não sabia. Tá aí, livre acesso. E se não conseguir encontrar também, pode me chamar lá no direct que eu ajudo a encontrar os grupos.
E no dia a dia, a doutora encaminha mais na esfera administrativa ou na esfera judicial? Como é que está sendo essa aceitação, doutora? No momento administrativo, que está bem demorado, né? Mas, a princípio, o que eu tenho, que chegou muito para mim nesses últimos tempos não é nem entrar com os requerimentos. Eu fiz vários cálculos, mas a dúvida, eu não sei se chega no escritório de vocês também, mas as pessoas com deficiência, o que acontece com elas? Elas têm muito medo de se inserir no mercado de trabalho. Por quê? Ah, doutora, se eu começar a contribuir, meus pais falecerem, eu não vou ter direito à pensão por morte. Se eu começar a trabalhar, eu vou perder o BPC. E vai que eu não consigo continuar trabalhando depois. Então, esse é um dilema muito grande das pessoas com deficiência. Muito grande. Não sei se isso chega também. Porque pra mim, gente, sem mentira, é toda semana umas 4 ou 5 pessoas. Ou às vezes o contrário. Eu fui procurada por uma moça que recebe, no caso, a pensão, né, que na verdade ela tem a deficiência, só que a deficiência dela é uma atrofia muito severa, assim, daí ela acabou ficando cadeirante pela atrofia de nascença, né, o tipo de problema que ela tem. E daí ela veio me procurar verificando a situação do BPC, mas ela recebe uma pensão, né, de um pai dela falecido. E é uma pensão de um valor, inclusive, mais elevado. Daí eu expliquei. Mas, assim, para ela entender, é uma pessoa leiga, né? Não tem nada a ver com a área do direito. Então, para ela entender que ela não teria direito, já me deu um trabalho, assim, né? Que não teria Sim. como, porque teria que ser para pessoa carente. E ela também me explicou, e eu facilmente a gente consegue visualizar pela atrofia que ela tem, né? Que ela não consegue se inserir realmente no mercado de trabalho. Apesar de que, assim, mentalmente a gente percebe que ela é uma pessoa extremamente lúcida, interessada em fazer pesquisas, mas a situação física realmente está piorando cada dia, sabe? Principalmente nos membros, assim, né? Então não é possível mesmo. E alguns clientes meus, ultimamente, têm me apontado isso. Que o home office facilitou demais a vida das pessoas com deficiência. Então, talvez isso venha para ficar e as pessoas com deficiência consigam se inserir no mercado de trabalho. Consigam, inclusive, evoluir dentro da carreira, não fica sempre naquele cargo mais baixo, que é o que nós temos visto. Então, vamos ver. Porque eu vejo, assim, aqui na associação que eu faço parte, eu percebo, assim, ó, que existe essa inserção em virtude, principalmente, né, das cotas, né, que é quase que uma obrigação que as empresas têm, né, por isso que também a gente sabe que acaba acontecendo, mas eu percebo, assim, que é como a doutora Aline está mencionando, assim, que acaba sendo absorvido, então, ou é uma deficiência que quase, né, não é imperceptível, digamos assim, né, aquela situação que não interfere ali no dia a dia, que daí é tranquilo, mas se for assim uma intermediária já complica um pouquinho, já a ascensão dessa pessoa a outros cargos já dificulta em essência. Sim. E eu acho, ali, complementando ali da doutora Aline, eu acho que veio para ficar assim. Eu quase que não tenho assim dúvida nenhuma, assim. Eu acho que o home office em várias funções, em várias profissões, sabe? Veio para ficar. Inclusive nos nossos escritórios, assim, apesar de que eu ainda atendo, porque pessoas de idade às vezes não têm essa afinidade com o meio eletrônico, né? Então, quando tem um filho, um neto que auxilia, a gente consegue, né? Mas quando não tem, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu percebo que nós estamos conseguindo, então, agendar, né, pelo WhatsApp, essa consulta virtual, a assinatura, né, dos documentos. Então, nós estamos aos poucos, né? Claro, como eu mencionei, nem todos os clientes, né? Mas nós estamos aos poucos. E eu acho, principalmente, doutora, eu não sei como é que a doutora está sentindo com relação às audiências. Eu acho que com relação às audiências, principalmente, eu acho que tem que vir para ficar, né? Nossa, por favor. Eu acho injustificável, assim. Eu tenho um escritório em 3 cidades diferentes. Então, às vezes, eu tenho que ficar me deslocando, fora os dias de atendimento nas cidades, eu tenho que ficar me deslocando, né, para fazer uma audiência, às vezes, de conciliação que vai levar 5 minutos, sabe? Porque
alguns clientes querem que seja você que vai. Quando pode ser o advogado que está naquela localidade, é tranquilo. Melhor. Mas tem aquele cliente que às vezes, né, tem um pouco de dificuldade em aceitar e acaba você tendo que se deslocar. E eu acho isso muito complicado para chegar lá e dizer assim, eu não aceito, que você já sabe que você vai dizer de antemão, inclusive. Né? Que não Sim, vai vir uma proposta satisfatória na primeira audiência, né? Quem eu sabe acredito. numa destrução. Então, eu Eu acho acredito. que na conciliatória, eu acho que devia, inclusive, ficar. Que nos Em economiza, todas. né? Nossa, em todas, em todas. Eu acredito que aquela dificuldade inicial de muitos servidores, inclusive muitos advogados, a conseguirem mexer no Zoom, no Meet, em todos aqueles, né, em todos aqueles aplicativos novos, inclusive melhorar a nossa internet, essa fase já passou. Então, Foi superada obrigatoriamente, inclusive. A doutora Rosana exatamente. está dizendo aqui, ó, estamos vivendo em novos tempos. Eu concordo, doutora Rosana, e que sejam tempos para ficar, para melhorar, para que Facilita a seja nossa cada vez mais vida. aperfeiçoado, inclusive. Exato, otimiza muito o nosso tempo, né? Doutora, e no dia a dia, assim, quando com relação aos cálculos, com relação aos requisitos, porque a gente pode aplicar tanto na pessoa, a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Tanto na aposentadoria por idade, quanto na aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que no dia a dia, de uma forma um pouco mais simplificada, a senhora consegue, então, fazer com que o seu cliente entenda um pouquinho mais facilmente assim, esse enquadramento que ele teria ou não teria direito, assim. Bom, na verdade, antes eu até tentava explicar, né? Que temos duas modalidades de aposentadoria, assim funciona. Mas, gente, não faço isso. Não tem jeito de entender. Muitas pessoas é complicado. Então é melhor pegar a carteira de trabalho, pegar o CNIS, olhar, conferir, ver a idade e já chegar para ele apresentando o melhor cenário. Porque antes eu fazia tudo isso, olha, se você fizer assim, você pode fazer não sei o que, não. Então eu já olho, com relação à idade, 55 mulher, 60 homem, Que eu com acho até 180. interessante a gente fazer analogia lá com a aposentadoria rural, né? Para os coleguinhas lá marcar com mais facilidade, né? Ó, lembra lá, ó, que ela diminui lá como se fosse a rural. Sim, com 180 meses de contribuição, né? E aí com relação ao cálculo, 70% salário de benefício e depois 1% é o grupo de cada 12 contribuições. Acredito que seja isso. E aí, deixa eu ver aqui que esse aqui eu não decorei. Tempo de contribuição. Pessoal, essa Bom, parte do tempo de contribuição tá lá no decreto 3048, no artigo 70B. Nós temos principalmente no decreto e na IN 77. Na IN 77, se eu não me engano, é na 414, 413, por ali assim, tá? Que é voltada à área administrativa. E a área de contribuição tá no 70B, que menciona a parte do decreto lá da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E daí vocês não esqueçam de direcionar também, né, doutora Aline? Quando vai encaminhar para a esfera administrativa, chama mais. Cara, a lei complementar 142 vocês vão usar sempre, né? e Mas tá aí tudo chama bem mais resumido ali, ali né? ainda. Porque daí é a lei da aposentadoria, né? Mas Sim. aí, além da lei complementar 142, quando vai na esfera administrativa, chama os artigos da IN para sua petiçãozinha, para fundamentar, para materializar bem direitinho. E quando for na via judicial, baixa lá, né, a legislação, principalmente o decreto 3048, que traz, então, nos seus artigos ali, a de 70, que daí tem as alíneas, mas a B, por exemplo, que fala da aposentadoria por tempo de contribuição e os seus requisitos, né? Principalmente porque daí a gente tem a grave, a moderada e a leve. Porque na idade a gente não precisa pormenorizar essa situação dos graus, né, de deficiência. Já por tempo de contribuição, a gente vai ter que ter esse olhar e vai ter que fazer principalmente esse levantamento com relação ao grau. E daí é onde entra aqueles requisitos que nós conversamos lá no comecinho da live, que a gente tem que ser bastante criterioso quando for fazer lá os quesitos e Entender da puxar lá o deficiência. formuláriozinho do Infibra, né, doutora Aline? Isso, Porque daí, exatamente. com os números ali direitinho, vocês vão poder, mediante as perguntas do formulário do Infibra, é que vocês vão poder
colocar lá na deficiência leve, moderada ou grave. Vocês não, né? O perito que vai ter que fazer isso. Mas, claro que vocês não precisam concordar, né, bonitos? Sim, e de preferência no requerimento administrativo não escrevam muito. Porque o servidor não anda lendo muita coisa. Cada raiva que a gente passa, né? Meu Deus do céu. E eles têm o hábito de fazer o perito na área administrativa, doutora. Ele, aí na sua região, ele tem tem o hábito de responder direitinho os quesitos lá do IFBRA para consulta ou não faz porcaria nenhuma? Não, eu acredito que eles mal sabem fazer. Tanto que... Tanto que, doutor, o que acontece hoje no cenário da pessoa com deficiência? Nós já estamos tentando trazer um modelo único de avaliação de deficiência. Que o nome é o IFBRA-M, que é o IFBRA modificado. Só que o governo já está barrando, já era para ter começado a funcionar no país todo no começo desse ano. Só que o governo está barrando, agora foi prorrogado até setembro. Então, é um modelo único de avaliação que vai servir para tudo. Onde a pessoa com deficiência não precisa ficar carregando uma sacolinha de laudo em cada local que ela for. Só que, além do governo estar barrando, existem alguns movimentos de pessoa com deficiência que não estão concordando com esse modelo. E também os peritos federais estão combatendo de todas as formas que eles podem. Por quê? Esse modelo único, IFBRA-M, ele não precisa de avaliação de médico. O IFBRA-M, ele precisa de 2 profissionais capacitados, treinados para fazer essa avaliação. Pode ser um advogado, um jornalista, uma secretária, um professor. São 2 pessoas. Porque as pessoas com deficiência, elas estão cansadas disso. Cansadas de precisar sempre de um laudo médico. De um médico dizendo, não, aqui você é doente, aqui você não sei o quê. Porque quantas vezes, doutora, a senhora já pediu algo para deficiência e veio e a resposta que você teve foi de incapacidade? Sim. Até porque a maioria faz essa análise da incapacidade, né? Exatamente. E não o contrário, né? Por isso que eu dei a ideia para a galera de pegar lá o cliente da incapacidade e fazer a leitura da pessoa com deficiência. Porque se ele sofreu um acidente de trabalho, né? Por exemplo, lá no início, lá no meio da sua vida contributiva, ele passou metade ou às vezes mais que a metade da sua vida contributiva com aquela situação que diminui a sua capacidade laborativa. Então, cabe essa verificação, como diz a doutora Aline. Não quer dizer que seja aplicado em todos os casos, né? Sim. Mas, pelo menos, você já tem uma carta na manga para dar uma olhada lá com mais carinho, né, naquele cliente. Porque não é uma coisa que o cliente vai vir, às vezes, dizendo para você. Porque justamente não é uma coisa conhecida por ele. Quem tem que ter esse conhecimento é você. Você é o técnico. Você é o advogado da história. Você que tem que ter esse conhecimento para cogitar, para estudar, para pesquisar e para ter certeza se ele vai ter o direito ou se ele não vai ter o direito. Essa é a sua função como advogado. Porque como é que... Eu às vezes brinco com meus alunos, doutora Aline, assim, ó. Porque eles vêm, sei o que, a choradeira, porque faz uma choradeira, né? Eu sou professora de graduação também. Na pós o pessoal já tá mais, assim, correndo atrás do prejuízo, né? Mas eu sou aluna, eu sou professora de graduação também. Aí a choradeira pega. Eu disse, gente, como é que vocês vão vender conhecimento se vocês não têm? Não se vende o que não tem. Gente, advogado vende carne, advogado vende roupa, advogado vende sapato. Povo, não. Advogado vende conhecimento. Não interessa se você está bem vestido ou mal vestido. Se você tem um conhecimento para vender, você vai vender. E o pessoal confunde advocacia com carro novo. Eu fico indignada. Gente, às vezes seu colega, ele comprou um carro novo, mas tá 100% financiado no banco. Vocês acordam com a vida, tá? Tá com o boleto no porta-malas. Porque o povo está começando, às vezes, na advocacia e se ilude. Gente, vocês têm que ter conhecimento para vender só, ponto. Se você tiver conhecimento para vender,
você vai conquistar o seu lugar ao sol e vai gastar como você quiser. Se quiser comprar tudo de puxa-puxa, tá valendo. O Sim. problema é seu. Desde que tenha conhecimento para vender. E não só agora, para sempre. E nós estamos numa constante atualização. Nós acabamos, advogado previdenciarista, nós acabamos de passar pela reforma da Previdência Social. Olha quanta coisa a gente está tendo que estudar. E não terminamos. E tem muita coisa mudando. Muita tese que nós ainda estamos criando para ver se derrubamos coisa que nós já havíamos conquistado antes da Olha a reforma, pensão por né, morte, doutora pois é, olha a Alice? pensão por morte, por Cálculo exemplo. completo. Desculpa, o quê? A pensão por morte, por exemplo, sobre os critérios de cálculo. Que agora começou uma luz no fim do túnel, tentando visualizar que é inconstitucional, né? Que eu acho muito inconstitucional, sabe? Não que não tenha que disciplinar, que não tenha que ter uma forma diferenciada, pode ser que tenha, mas a forma que veio, gente, vocês imaginem, vocês cogitem aqui, vou usar o exemplo que a doutora Aline deu. Gente, a pessoa não morreu, tá? Perdão, a pessoa não é aposentada, morreu, claro. Se eu botar exemplo de pessoa por morte, morreu, né? Óbvio. A pessoa não é aposentada, tá? Então, se ela não é aposentada, o primeiro cálculo é a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria da incapacidade permanente atualmente. Então, eu já começo de 60% do benefício desse cidadão. Aí, vamos fazer de conta que ficou no 60%, que ele não tinha lá aquele plus de 2% acima do 20% e acima do 15%. Ou não era pessoa ou não tinha pessoa com Vamos sair do deficiência. 60%. Aí, do 60%, no primeiro cálculo, a pensão por morte sai de mais 60. Então, é 60 de 60. Gente, olha o valor do benefício. Ó, isso é ridículo. Claro que a gente tem as exceções do acidente, a gente tem a exceção do dependente com deficiência, né? Que já ajuda também, que é uma exceção que pelo menos, né, fizeram alguma coisa de como os outros salvou-se uma alma, né? Que botaram alguma coisa Pois é. naquela lei horrorosa, mas enfim. Gente, é horrível. Então, realmente é inconstitucional. Deixa eu responder aqui, que senão a moça vai ficar doida comigo. Ela está perguntando ali se a aposentadoria da pessoa com deficiência serve para segurado especial. Serve, minha querida. Está no artigo 70, a linha C do parágrafo e o parágrafo 2º do decreto 3.048, a parte de segurado especial. Mas tem mais itens. Daí você dá uma lidinha ali que você se acha. Depois E também ver se vale a pena, né? E isso tem que fazer conta também, né, galera? Porque o segurado especial, teoricamente, é um salário mínimo, né? Então, né? E já sai ali, como eu mencionei para vocês, a diminuição já sai da quantidade, da idade do segurado especial. Então, às vezes, troca 6 por meia dúzia. Mas, como, Sim. né? Cada caso é um caso, dá uma olhada. Verifica certinho. Caso aí. Já estou inscrita na pós, porque é muita... Sim, é muita mudança. Tem que correr atrás de muito conhecimento. Não dá para ser amador do direito previdenciário. Oi, doutora Ana Júlia, agora que eu vi que essa linda entrou. Tudo bom? Como é que vai, doutora Ana Júlia? Estamos aqui conversando da pessoa com deficiência. Ó. Não dá para ser amadora, abençoada. A Rosana tá dizendo, não dá. Não, e sabe... que assim, o meu maior sonho é conseguir advogar em todas as áreas para pessoa com deficiência. E aí, por que eu decidi começar pelo direito previdenciário? Assim, eu acho que deve ser o mais fácil. Gente! Não sei que mundo que eu tava. Eu acho que hoje, assim, não é para desanimar vocês, porque eu amo o direito previdenciário. Eu acho que é uma advocacia que a gente exerce por vocação, tá? Por amor ao próximo. Mas realmente, concordo com a doutora Aline, assim, ó, é bastante força de vontade e não é pros fracos. Já é pros guerreiros, tá? Tem muitas alterações. Tem muitas alterações. Olha essa semana, desde a semana passada, revisando a vida toda, julgando. Essa semana aí, nem sei hoje como é que tá o do acréscimo dos 25%. 25%, lá do 25% com relação às demais. Não sim, só tava 4-0, né? Mais benefícios. Que, na verdade, pelo que eu dei uma olhadinha ali, tá indo de mal a pior, né? Infelizmente. Pois é. Ontem, quando eu vi a última vez, tava 4-0. Então, assim, é muita emoção. É muita emoção. Diz a Anésia Barreiros aqui, tá dizendo assim que é difícil, mas é apaixonante. É vício? É vício, bonita, que a gente não larga? A gente não larga.
Já É tô isso velha mesmo. caduca e não vou largar. Não vou largar, fique forte aqui. É, bom que a gente fica sempre motivados, né? Impossível cair na mesmice. Não tem rotina, né, doutora Aline? Pessoal, Não. a nossa conversa tá boa, já tá dando 1 hora de conversa aqui, de risada, que a gente ficou aqui que quase nem viu. Doutora Aline, eu gostaria então de lhe agradecer muito, tá? Pelo seu tempo, pelo seu carisma, pela sua simplicidade em passar as informações. Eu gostaria de lhe passar a palavra, inclusive, não sei se a doutora tem mais algumas considerações, também pode ficar à vontade e te desejar um beijo no coração, dizer que você é uma linda e uma querida. Ah, muito obrigada pelo convite, doutora. É uma satisfação para mim muito grande poder vir falar desse tema que eu gosto tanto, que é sobre pessoa com deficiência. Eu já fico louca, enlouquecida. Já quero falar tudo, não sei o que eu começo a falar primeiro. E que eu espero que eu tenha incentivado a todos os colegas que estão aqui nos assistindo a olhar para a pessoa com deficiência com outro olhar. Não com aquele olhar capacitista, que é o olhar com preconceito, achando que tudo que a pessoa com deficiência faz é nossa, meu Deus, como que ela pode fazer isso? Que tudo é superação. Não. A partir do momento que nós, como sociedade, oferecemos para a pessoa com deficiência a oportunidade de igualdade de condições, todo mundo consegue fazer tudo. Então eu espero que realmente eu tenha conseguido plantar essa sementinha dentro de cada um de vocês. E contem comigo, qualquer coisa é só me chamar no meu Instagram, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, doutora. Eu que agradeço e eu também considero esse tema muito importante, que inclusive eu tenho um curso do Zero Advocacia Previdenciária de Sucesso, que eu trabalho mais a parte prática, porque eu fui aqui na graduação, eu dou aula de prática. Eu dou aula de Uhum. prática processual, né? Eu gosto muito da Uhum. parte de processo judicial. E eu introduzi no meu curso, um dos módulos é exclusivamente da pessoa com deficiência, Que porque legal. justamente eu acho um tema muito relevante e muito pouco abordado pelos Uhum. profissionais, pela tamanha importância, né, que tem no dia a Sim. dia e a relevância, a utilização, as nuances agora antes e depois da reforma da Não, e Previdência. usem a Convenção de Nova York, usem a Convenção de Nova York. Qualquer ofensa aos direitos das pessoas com deficiência, você está ofendendo a Constituição Federal, a nossa maior lei, que os nossos colegas não estão usando. Então, lembrem disso, da Convenção de Nova York. Tá aí no link na bio, terminou agora. Me chama no direct que eu te passo direitinho, Manuel. O Manuel tá perguntando ali o curso ali. O link tá na bio, pessoal. Acabou de fechar ali as inscrições, tá? Mas me chamem no direct, que como tem muitas pessoas me procurando, eu tô vendo ali o que eu vou fazer essa semana. Daí qualquer novidade eu passo para vocês. Me chama no direct que Ah, eu não vai abrir foge, mais uns tá? diazinhos. Não, porque tem um pessoal ali que se perdeu ali nos prazos e tá dele me perturbando. Aí me chama no direct que nós damos jeito ali, tá? Legal, Muito legal. obrigada, doutora Aline. Fique com Deus. Parabéns, tá? Pelo trabalho. Realmente eu acho que essa conscientização é muito importante e esse benefício e esses alertas são fundamentais para a sociedade e para os nossos colegas profissionais que ainda não estão utilizando como deveriam esse benefício. Uhum. Gente, muita gratidão. Boa noite por estarem aqui conosco. Tchau, Obrigada. Tchau, pessoal. Tudo de Tchau. bom.